novamente. Qual o motivo de anular uma assembleia? Eu só não entendi. Você tem vários motivos para anular a assembleia, por se exemplo. ela correu tudo certinho no rito dela. Sim, por exemplo, o síndico, esse do elevador que eu te falei, o condômino tem ciência que as portas não custam 9, 10 mil. Que não custam 15 mil, que custam entre 9 e 10 mil reais. Né? Na Assembleia ele falou isso, mas passou desapercebido e todo mundo acabou aprovando as contas do síndico. Então ele vai em busca de maiores informações esse seria o motivo. Esse seria o motivo. E consegue comprovar documentalmente que aquelas portas no mercado ninguém cobra 15 mil. Ninguém. Todos cobram no máximo 10 mil reais. Então ele está se baseando que não foi dada uma informação completa para as pessoas, portanto elas tomaram decisões sem conhecimento completo. Seria isso? Por isso vai anular? Isso, você vai anular porque houve uma irregularidade. E essa irregularidade cai na área penal também. Porque se for comprovado que houve um superfaturamento, né? Um conluio aí do síndico com a empresa, a gente já cai no crime também. Então é motivo para poder você anular aquela aprovação de contas e depois, posteriormente, você vai reprovar. Aí ele anula, é um processo de anula. Aí o que foi aprovado, ele volta ao status Mas ele quo. anula aquele item. Anula aquele item de aprovação de contas, isso. Né? Aí o síndico terminou esse processo que disse, ok, está anulado, ele obrigatoriamente tem que chamar uma nova assembleia para prestar contas. Não, se tiver crime, não. Se tiver crime, já está comprovado que houve conluio. A conta já está reprovada. Já está reprovado. Entendi. Se eu fiz comprei portas de 15 mil, que não custavam 15 mil, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Um condomínio fez um contrato com uma empresa essas empresas que fazem manutenção de incêndio, cobrando 2 mil reais por mês, tá? De manutenção, e sendo que não é comum esse tipo de contrato. O contrato a gente faz a cada 6 meses, manutenção de extintor, teste hidrostático das mangueiras. E no contrato tá dizendo que tem toda a manutenção da CMI, da Casa de Máquinas de Incêndio. E tem relatório da empresa dizendo que a CMI está ok, foi revisada e está ok. Só que no condomínio não tem casa de máquina. Ai, Jesus. Ou seja, nós temos uma fraude. Uhum. Então, isso é um motivo para eu anular. Peraí, a Assembleia aprovou um contrato que eu estou pagando por uma coisa que não existe. Entendeu? Isso é crime. Né? Porque o serviço não foi prestado. Isso é um caso real lá em Copacabana que está acontecendo. Entendeu? Que e na verdade, provavelmente a Assembleia nem sabia que tinha esse contrato. Isso. Deve ter sido falado assim, a manutenção do incêndio, passou, né? Ou seja, ela não tinha um conhecimento completo para analisar, né? Mas aí, nós só descobrimos isso porque nós estamos com a auditoria. As contas do síndico, elas não foram nem aprovadas nem reprovadas na Assembleia. Eu estava presente na Assembleia, já tinha sido aprovado a auditoria, e na Assembleia eu falei, não é o momento ainda da gente discutir sobre a aprovação ou reprovação. Nós estamos investigando. Então nós vamos suspender essa votação e vamos colocar no momento oportuno após toda a análise estiver terminada. E a auditoria viu, e quem viu isso não foi nem a auditoria, já foi o advogado que viu. Né? Por quê? Porque o advogado solicitou ao síndico atual que um engenheiro de segurança fizesse um relatório da questão da manutenção, que a gente queria saber se dentro daquele contrato que estava estranho, né? A contratação, ela foi atípica, então levantamos... Não era nem pela Casa de Máquinas, que até então vocês não sabiam. A gente não sabia, mas foi por uma questão de se pagar 2 mil para fazer a manutenção mensal, porque isso não é normal, fazer isso. E o engenheiro, com o contrato em mãos, com o relatório, depois ele atestou que, olha só, vocês estão pagando por uma coisa que não tem, condomínio não tem. Então, aí agora nós vamos fazer a assembleia, o síndico vai ter direito à ampla defesa e contraditório, e tem um segundo porém. Ele contratou um escritório de advocacia por um pagamento mensal e também não submeteu o contrato para que o advogado analisasse o contrato. Isso também é causa estranha do advogado. Ele contratou um advogado, um escritório de advocacia, e nunca utilizou. Ficou por 7 meses e nunca mandou nenhum tipo de contrato para ser analisado
pelo escritório de advocacia. Então ele vai ter que dar explicação para a Assembleia, porque ele onerou. Nesse caso específico, a gente pode pedir o dinheiro de volta do que pagou para o advogado. Ou seja, você é o gestor, você contrata um profissional, você faz contratações novas, que está no escopo desse contrato com esse escritório de advocacia. Um dos itens é analisar os contratos futuros. Você fez, depois disso, já fez 3 contratos com 3 empresas e você não passou pelo crivo do jurídico? Por quê? Então, a gente pode, já deu o benefício da dúvida, já posso desconfiar de muitas coisas que estão acontecendo nesse sentido. Né? Já desconfiar até da questão de caráter até do próprio síndico, entendeu? E com a empresa também que está fazendo o contrato, porque a empresa entregou um relatório de que a casa de máquina foi vistoriada e a casa de máquina não existe. Aí nesse caso então reprovou automaticamente. Aí vai ter que nesse caso vai ter que reprovar, e aí a gente vai analisar quais são as ações que nós podemos fazer, até ações judiciais, sim, para que aí sim o síndico ele devolva o dinheiro para o condomínio, que houve prejuízo total. Eu fiz um contrato com você, uma empresa, para fazer uma manutenção em algo que não existe. Você tem que me devolver esse dinheiro. Bom, muitas informações. Fiquei muito satisfeita com os nossos convidados. E acho que tem muito mais coisa para a gente falar. Vão dar muitos outros episódios do CondoCast, Conversas Condominiais, mas agora a gente vai ter que encerrar, que já deu nosso tempo. Fica aí, então, todas essas informações que a gente recebeu para o síndico e para os condôminos, para eles poderem, para o síndico fazer uma boa prestação de contas, deixar um bom legado, né, para as pessoas saberem, para os condôminos saberem, terem informação e até reconhecerem o seu síndico. Às vezes os condôminos não reconhecem que é um trabalho, né, Clarissa, síndica profissional. Sim. É um trabalho. Sim. E as pessoas às vezes não reconhecem. Então, quando a gente tem uma boa prestação de contas, quando a gente apresenta as nossas realizações de uma forma clara e completa, isso é bom até para o próprio síndico que quer também se candidatar novamente e continuar aí na gestão do condomínio. E faz muita diferença quando um condomínio ele tem uma assessoria, tanto de uma administradora quanto de um advogado. Eu acho que lá, quando chegar no final da prestação de contas, se durante aquele exercício, aquele síndico ele foi responsável aí, mandando os contratos para o jurídico revisar, recebendo as orientações da administradora, quóruns, né? E observando... O advogado falando, olha, respeita esse quórum, não faz isso sem quórum. Exatamente, né? E quando ele busca essa assessoria, tanto da administradora quanto do advogado, o caminhar dele ao longo do exercício, ele vai ser, né, mais responsável, né, correto, digamos assim. E aí, quando a gente chega na Assembleia, a Assembleia é sucesso. Assim, as questões, né, mais complicadas vão ser menores. Não que não vão existir, né? A gente não tem como eliminar 100% das questões, mas se ele tem uma boa assessoria, né, na questão da assessoria de uma administradora e de um bom advogado condominialista, eu acho que a possibilidade, né, dele ter aí um caminhar mais tranquilo e correto e seguro e responsável, e a Assembleia não tem como dar errado. E você, Alexandre, qual a sua dica final para os nossos condôminos e síndicos? Agradecer o convite, estando mais aqui uma vez em Volta Redonda, na cidade do Aço, parabenizar vocês e parabenizar quem está nos assistindo, acompanhando aí pelos canais de streaming. E a dica é essa, para que você busque sempre mais conhecimento e participe das assembleias de maneira mais responsável e que faça as cobranças de maneira razoável e plausível em relação à prestação de contas do síndico. Ótimo, mais um CondoCast, Conversas Condominiais. Eu agradeço a vocês que ficaram ouvindo esse tempo todo. Obrigado, Clarissa. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigada.